Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor, né? Glorificando o nome dEle. Esse louvor que a nossa irmã cantou, abençoada de Deus, para renovarmos, né, nossas vidas. Que o Senhor possa aí continuar se renovando as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 26, 35. O 17, né, também começa a dizer sobre a ceia, né, a última ceia que nosso Senhor Jesus Cristo teve com seus apóstolos. Mas eu quero estar aqui falando de Pedro, né? Que foi um homem abençoado por Deus, né? Mas isso depois que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Aí sim, quando Jesus partiu, deixou os seus discípulos para continuar o trabalho, né? E aqui no versículo, capítulo 26, 31, diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram ao mesmo. Glória a Deus. Depois nós vamos ler mais algumas passagens. Nós sabemos que aqui, quando Jesus se reuniu com seus discípulos, né? Ali na última ceia, Jesus fala para os seus discípulos que ele iria aos céus, né? Tinha que acontecer essa passagem. Mas o Pedro, né? Ele fala ali: Jesus, nossa, eu estou contigo, né? Vamos falar na nossa língua hoje. Não, Senhor, eu vou, onde o Senhor estiver, o que for que tem que fazer, eu vou fazer, né? Pedro ainda deu uma de brabão, que cortou a orelha ali do sacerdote que estava ali para prender Jesus, né? Mas, passando o tempo, quando aconteceu que Pedro caiu em si, que quando foi ali seguindo a Jesus, né? Quando estava sendo levando para ser crucificado, aconteceu o que nós sabemos, né? Quando o galo cantou 3 vezes, Pedro se lembrou de que Jesus havia falado para ele que ele iria trair a ele, né? Mas, irmãos, nós vemos que nesses passagens de tempo, eu até imagino que Pedro ficou ali, né, se remoendo muito, ali pedindo misericórdia para Deus, para que ele pudesse aliviar aquela carga que ele tinha no seu ombro, no seu coração. Mas nós vemos, irmãos, que no capítulo 4 de Mateus, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Ele falou isso para Pedro, né? Vinde a mim, e vocês serão pescadores de homens. Mas nós vemos que Pedro seguiu ele, né?
como muitos queriam seguir, muitos seguiram e fizeram a vontade de Jesus ali, seguindo, pregando, expulsando demônios, orando, né? Ali até curando. Mas Jesus chamou Pedro e Simão aqui, e seu irmão André, para serem pescadores de homem. Mas só que Pedro aqui na frente, né? Ele numa empolgação, fala: Jesus, não, eu não vou trair o Senhor, né? Eu não vou deixar, eu não vou negar. Não é trair, né? É negar. Porque nós sabemos que negar é o quê? Alguém dizer: não, não vou te dar, né? Não vou fazer, estou negando, você não quer, eu não vou te dar isso e aquilo. Mas quando Pedro começa ali a imaginar, eu penso assim, né, que ele começou ali a se remoer. Então nós vemos, irmãos, que tem uma diferença entre negar e... Glória a Deus, esqueci a palavra, irmãos. Entre negar e trair. Obrigado, pastor. Porque essas diferenças, né, irmão, nós vemos que quando Pedro aqui negou a Jesus, teve arrependimento lá na frente. Ele se arrependeu. Ele fez com que Jesus ali viesse, quando Jesus voltasse, ali na época de Pentecoste, Pedro entendeu a sua missão. Ele entendeu que ele deveria sim. Por quê, irmãos? Porque ele se arrependeu do que ele fez aqui, dele ter negado a Jesus. Ele se arrependeu de tal forma que na primeira ministração dele, nós sabemos que ele ali conseguiu converter mais de 3.000 pessoas, falando da palavra de Jesus. Até parece mesmo que ele não negou Jesus, né? Ele falou ali, vamos supor que ele falou ali da boca para fora, né? Pode ser que o coração dele estava cheio daquela vontade, né? Ah, não, Jesus, eu estou com você. E muitas vezes nós nos pegamos falando isso. Nos pegamos falando: não, eu não vou me afastar de Jesus, eu não vou. Mas, de repente, estamos em algum lugar, pronto. Acabou aquela minha fé, né? Não estou na presença de ninguém, eu vou fazer qualquer coisinha aqui, porque não tem problema. E isso, irmãos, é negar a Jesus, é estar saindo do caminho de Jesus. Nós nos pegamos dessa maneira de estarmos falando muitas vezes: Senhor, muitas vezes, né, irmão, eu mesmo, muitas vezes eu peço misericórdia para Deus, né? E nós nos pegamos até fazendo alguma coisa errada, não tem, fazer o quê? Mas não é por aí. Nós temos que estar assim, Deus, nos pegando a Deus. Porque se nós nos pegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo e fazermos a vontade dEle, tem muitas almas para ser salvas. E somente, irmãos, nós vamos conseguir fazer isso depois que nós tivermos um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que nós falamos: Senhor, eu vou fazer a Tua vontade. Pedro disse isso. Ali, quando aconteceu o Pentecoste, Pedro caiu em si, e logo mais ele pegou, né? E fez ali maravilhas na presença de Deus. Pedro, ele negou, né, Jesus, porque ele disse, né, que Pedro negaria. Negou, mas Pedro se arrependeu. E na primeira pregação de Pedro, em Atos 2, 41, deixa eu ver se está marcado aqui. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, em Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
por que aconteceu isso, né, irmãos? Eles preservaram, porque eles viram ali a sinceridade de Pedro, falando que Jesus morreu e ressuscitou aqui e trouxe a salvação para esse povo. E nós vemos essa diferença de estar negando, mas se arrependendo. E nós vemos uma outra situação muito diferente dessa. A traição, né? A traição é muito difícil, irmão, a traição. Nós sabemos que Judas, né, foi um dos discípulos de Jesus também. Foi um dos discípulos que Jesus mesmo falou, né? Que alguém iria trair ele. E todos ali, será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Mas na hora que chegou na vez de Judas perguntar, Jesus falou, tu disses. Jesus falou para ele, né? Judas, Senhor, será eu? Aí Jesus olhando para ele falou, tu disses. Jesus não falou isso para os outros apóstolos, mas falou para Judas. E nós sabemos que aconteceu, né, dessa forma. Só que eu imagino, irmãos, que se Judas ali podia até ter traído Jesus, que nem ele fez, né? Podia até ali falar, ó, eu vou trair mesmo. Não precisava nem ter dispensado aquelas moedas que ele recebeu, né? Ali. Aqui em Mateus mesmo 26, do 1 ao 5. Glória a Deus. Diz assim, e aconteceu que quando Jesus, concluindo todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus. Glória a Deus. E consultaram-se mutuamente para prender Jesus como dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Que Jesus está falando, né, que ele ia ser traído. Ele estava dizendo que ele ia ser traído. E nós sabemos também que em Mateus 27, 3, 5, diz assim, então Jesus disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho, e dispersarão, mas depois que eu ressuscitar, irei diante de vós. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem, eu nunca escandalizarei. Disse Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Já falei sobre essa passagem, né? Que Pedro, ali, Jesus disse que Pedro negaria. Glória a Deus. Onde que eu estou aqui, irmãos? 26, 14, deixa eu ver se é esse. Glória a Deus. Diz assim no 26, 14 de Mateus, então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. Eles lhe
pesaram 30 moedas de prata e desde então buscaram oportunidade para o entregarem. Aqui foi quando Pedro tramou, né, para entregar Jesus. E como eu estava dizendo, Judas Iscariote tramou para entregar Jesus. E nós vemos que, como eu estava dizendo, se Judas aqui nesse momento traiu, porque a traição dói, né? Nós vemos que muitas das causas de separação de família, de casais, e até, né, é bíblico, se algum trair e se for por traição, na palavra diz que pode, né, ali se separarem, se divorciarem, mas essa traição de morte, né, mesma coisa de chegar por trás de alguém e dar uma apunhalada, né, ali por trás sem ver, uma traição que aqui levou Judas à morte, levou Judas a se suicidar, porque nós vemos que ele se arrependeu também, que nem Pedro, né? Que nem Pedro não, porque Pedro se arrependeu e pediu perdão. Mas ele se arrependeu também, ele chegou ali, jogou aquelas moedas lá e virou as costas, a palavra diz, Pedro dispensou as moedas ali nos pés dos principais ali e foi se suicidar. Mas se ele faz isso, irmãos, e faz que nem Pedro fez, Jesus não iria se enforcar, porque Jesus ali ia abraçar ele, falar com ele, falar, Judas, eu sei que isso teria que acontecer, que nem ele fez com o ladrão lá na cruz, né? Porque o ladrão também se arrependeu das coisas más que ele fez. Pedro se arrependeu de ter ali negado Jesus, mas a traição é muito dura para a pessoa, né, se arrepender. E Judas não se arrependeu. Mas nós vemos que dia a dia, irmãos, se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não nos esforçarmos mesmo, que nem o louvor, né? Dia a dia, irmãos, se nós cantássemos esse louvor todos os dias, renova-me, Senhor. Renova porque eu preciso ser renovado. Eu preciso estar na tua presença. Eu preciso buscar o Senhor mais, Jesus. Me ajuda. Eu vejo que Pedro aqui, ele deve ter falado muito isso. Me ajuda, Senhor. Não deixa, Senhor, que eu faça mais essas coisas, que eu venha a negar o Senhor, que nós não venhamos, né, estar negando a Deus, negando a palavra do Senhor. Nós sabemos que obedecendo, quanto mais obedecermos, mais bênçãos nós receberemos, irmãos. E mais nós seremos abençoados. Mais nós buscaremos ao Senhor. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E nessa noite nós podemos sim, né, nos pegar até pensando a negar alguma coisa para alguém. Nem nós vamos sair para a rua e levar alimento para o povo, né? Jesus disse para nós irmos e fazer a obra dele, né? Jesus disse que se a gente achar alguém nu, dá uma roupa para ele, né? Se achar alguém com fome, dá comida para ele. Se achar alguém necessitado de alguma coisa, ajuda ele. Para que nós possamos fazer isso, né? Nós temos que estar obedecendo a palavra dele. Estarmos seguindo o que ele tem para nós. E é bênção, irmão. É muito bom nós estarmos na presença de Deus fazendo a vontade dele. Porque se nós não estivermos arraigado, firmado na palavra do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje, nem vocês, ouvindo a palavra de Deus, indo para casa aliviado, né? Porque o Senhor tem nos renovado cada dia, tem nos abençoado, tem fazido com que nós possamos ter forças para caminhar, né? O Senhor Jesus, Ele nos dá o fôlego da vida. Então não compensa a gente estar aí no mundo fazendo coisas erradas, porque o mundo já é do maligno, né? E nós sabemos que se nós estamos no mundo, nós não estamos em Deus. E se nós estamos em Deus, o mundo não está em nós.
Pedro aqui, quando ele fala que ele não ia negar Jesus, eu creio que ele estava junto de Jesus, mas pensando em outras coisas, né? Mas se nós estamos na presença de Jesus pensando em outras coisas, é lógico que nós temos nossos dias, pensar, eu vou deitar, amanhã eu tenho que me levantar para ir trabalhar. Aí você está pensando numa coisa que é obrigatório. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, né? Amanhã eu tenho que pegar isso aqui e levar lá para aquela pessoa que eu prometi para ela que eu ia levar. É um pensamento útil. Mas se eu estou aqui pregando a palavra do Senhor e falar, Senhor, eu estou pregando a tua palavra. Aí eu chego ali num bar. Dá um aí, irmão. Eu estou fazendo a vontade do Senhor? Não. Meu pensamento é estar passando ali no bar para tomar uma cachaçinha. Mas, que nem aconteceu comigo uma vez, irmãos, eu estava vindo do trabalho, acho que eu já falei isso aqui, e um rapaz do meu lado, assim, sentado do meu lado, conversando no celular, falando com a mãe dele que ele ia separar, que aquela mulher que ele estava, mas falou muitas coisas e eu ali escutando, né? Aí o trem chegou em Guaianazes, ele se levantou, o trem vinha só até Guaianazes, se levantou, o trem começou a esvaziar, eu levantei, pus a mão no ombro dele e falei, meu irmão, você me desculpa, mas eu ouvi a sua conversa, você estava do meu lado ali conversando com a sua mãe, falando da sua esposa, né? Você ia se separar. E antes de você fazer isso, eu posso orar por você? Ele falou, pode. E ali eu orei com ele, falei de Deus para ele. Falei que Jesus podia restaurar o casamento dele. E quando eu comecei a orar por ele, ele começou a chorar. Começou a chorar, dei um abraço nele, abençoei ele, falei, vai com Deus, meus irmãos. Né? É gostoso quando a gente faz isso. Deus usa nós para fazermos isso. E é um alívio para nós, um alívio para aquela pessoa que está ali para receber. Porque o nosso pensamento está em Deus. Não adianta nós estar com o pensamento, eu vou para o meu trabalho, mas tem aquela mulher que eu sento sempre perto dela, vou conversar com ela, mas não é falar de Deus, é falar de outras coisas. Isso aí não convém. Eu vi uma pessoa dizendo que pessoas casadas, não têm amigas lá fora, né? Eu acho que não deve ter mesmo, irmãos. Pode até conversar, é lógico, mas não pode ter uma amizade de ficar juntinho, de sair do trabalho e, vamos passar ali comigo. Não pode, irmãos. Você pode conversar com a pessoa do seu trabalho, sim, mas seu pensamento tem que estar em Deus. Você tem que estar firmado em Deus. Porque se não estiver firmado no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente acaba caindo, porque sabemos que muitos caem, né? E não é isso que nós devemos fazer. Se nós, porventura, negarmos alguma coisa, temos que pedir perdão, que nem Pedro pediu. Se nós até trairmos, se nós pedimos perdão a Deus pela traição, Deus perdoa. Mas não fazemos que nem Judas, para perder a sua salvação, né? Mas fazer que nem Pedro, se arrepender, pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, porque Jesus chamou Pedro para ser pescadores de homem, para ser pregador da palavra. E ele nos chamou para quê, irmãos? Para pregar a palavra de Deus, para salvar vidas, para curar, para libertar. Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que fazia lá no passado, maiores que Jesus. Maiores coisas que Jesus fez, ele falou para nós, vocês farão. Mas se nos arrependermos de verdade, porque se nos arrependermos de brincadeirinha, não adianta. O Senhor Jesus, Ele conhece a nossa mente, nosso coração. Nós podemos estar falando da palavra de Deus, mas pensando, tem nada a ver, né? Mas tem sim, irmãos. Porque se eu mentir para você, tudo bem.
talvez essa mentira nem alguém nunca fica sabendo dessa mentira. Talvez seja uma mentira que ninguém fique sabendo. Não tem problema, pode mentir. Mas Jesus está vendo. Para Ele ninguém mente. Não mente, né? Mas para nós, para muitos até é de costume, né? Tem alguns mentirosos, irmãos, que acredita tanto na mentira que ele acha que é verdade. É isso mesmo. Mas não adianta acreditar dessa forma, porque Jesus não vai acreditar na nossa mentira. Né, irmãos? Então, que nós possamos fazer, nem Pedro, pedir a Deus misericórdia. Ó Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Nós estávamos na casa da Renata, quarta-feira, e foi mais ou menos assim, nós pedindo para Deus ter misericórdia das nossas vidas. E ali foi um culto muito gostoso, né, Luciana? Foi uma bênção de Deus. E Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Eu quero estar parando por aqui. Vai louvar ainda, Sara? Acho que não. Então tá bom. Vamos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus pelas misericórdias que Ele tem em nossas vidas. Ela não viu. Nós temos ali a Joana com nós, né, Joana? Tudo bom, filha? Graças a Deus, Deus abençoe. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, Pai querido, por estarmos aqui na tua presença, Senhor amado, pedindo, Senhor, ó Pai, que o Senhor nos renove, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós não queremos ser, ó Pai, igual ao mundo, Senhor, mas queremos ser igual ao Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Porque Paulo disse, ó Pai, que nós seríamos imitadores do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Pai, misericórdia pelas nossas vidas, Pai, que nossos corações, Senhor, nossa mente, Pai, possa estar firmada, Senhor, na Tua palavra, Pai, e não, Senhor, em coisas mundanas, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos estar forte cada dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, ó Pai, por essas vidas que aqui estão, Senhor, por essas vidas que vão assistir esta live, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, visitando a cada coração, Deus amado. Nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, pelo fôlego de vida, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Oh, Pai querido, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, porque se não fossem as tuas misericórdias em nossas vidas, ó Pai, não estaríamos aqui, Senhor, porventura já estaremos até mortos, ó Pai, que nem fez Judas, ó Pai, ali, Senhor, traindo o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, traindo a confiança, Senhor. Oh, Deus, que nós não venhamos ser desta forma, Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, sendo, ó Pai, fortificado pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, Jesus, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, que as palmas, agradece o Senhor em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Continua sobre teus pés, amém? Já vamos encerrar. Bom, queridos, Deus abençoe o pastor Oséias e nós vamos partir agora para o culto na rua, né? O culto continua, que é o projeto, é o último dia desse trimestre que nós fizemos, 3 meses nós trabalhando, fazendo a obra do Senhor na rua, e Deus nos surpreendeu com muitas coisas bacanas, né? Muitas contemplações do Senhor fazendo a vontade dEle, da forma que Ele quer na rua. Então, para quem vai com a gente, que Deus abençoe, vamos trabalhar, e para quem vai para casa, que Deus abençoe também e te conduza para casa, tá bom? Antes de encerrar, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo em prol da família da nossa irmã Marleide. Hoje nós enterramos o paizinho dela, nosso irmão Elias Gomes, e a semana passada eu estive lá na casa dele orando, fiz o apelo, ele aceitou Jesus e descansou ontem pela misericórdia de Deus. Então, ele está no Senhor, nós ficamos e nós oramos pela família, tá bom? Para que o Senhor tenha misericórdia da família, né? E nós já lemos hoje aqui que adianta nós querer a justiça sem a misericórdia, não é verdade?
Então, que você possa orar pela família dela agora em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a vida da nossa irmã Marleide, do nosso irmão Hélio, de toda a família deles, que agora eles que estão ouvindo lá no Maranhão, a família, Pai, do nosso amado irmão Elias. Senhor, coube ao Senhor, Pai, decidir o que era melhor ao teu servo, e nós confiamos em Ti. Confiamos porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus de misericórdia, mas que o Senhor também possa usar, Pai, o teu Espírito Santo para confortar essa família que continua, que permanece. Nós como igreja intercedemos ao Senhor por isto, Pai. Clamamos, Abba, Pai, nesta noite em nome de Jesus. Também clamamos, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão na rua, que estão, Senhor, viciadas no crack, que estão viciadas, ó Pai, na cocaína, no LSD, na prostituição, Pai, que estão entregues, Pai, à corrupção do pecado. Que o Senhor venha os libertar, que eles possam se arrepender dos seus pecados, que o Senhor possa mudar, Senhor, a vida deles. Com amor o Senhor possa os atrair, e que eles possam ter, Senhor, reconhecer que a tua misericórdia os atraiu, arrependendo dos seus pecados e tendo uma nova atitude, uma nova vida. Porque, Senhor, nós precisamos do Senhor que é o Senhor Deus da cura, é o Senhor Deus que transforma, é o Senhor Deus quem liberta, é o Senhor Deus quem dá uma nova vida e nos transforma em filhos do Senhor. Por isso, nesta noite, nós te louvamos pela oportunidade de fazer a tua vontade, de sairmos para pregar o Evangelho, de levarmos este alimento, de levarmos o conforto, mas também nós queremos levar esta palavra que traz arrependimento, que traz renovação, tudo para a glória do louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem café lá embaixo? Fizeram café hoje? Tem um cafezinho preto lá, toma um cafezinho e vamos embarcar e vamos seguir viagem, porque o culto continua, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja possa dizer... Dá um abraço nessa pessoa que está ao teu lado. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição.